Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a comissão organizadora, em nome da professora Renata. É um prazer estar aqui como palestrante nesse congresso que há anos eu acompanho, e como palestrante é realmente uma honra, e eu agradeço. Bom, eu vou apresentar um tema muito importante, que é a eletroestimulação neuromuscular como aliada na reabilitação de pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Então, inicialmente, e para quem participou agora da palestra multi, né, dessa conferência que estava tendo agora lá embaixo, o paciente caracterizado com insuficiência cardíaca avançada, ele tem um perfil diferente, né, e diferenciado, que é um paciente que se encontra na fase refratária da doença. É um paciente que geralmente está em uso de medicações inotrópicas, paciente refratário ao tratamento, geralmente esse paciente de classe funcional 3 e 4, né, e um paciente que apresenta sintomas graves, ele apresenta descompensações recorrentes, não raramente um paciente que está internado, né, especialmente se tiver em uso de drogas vasoativas, e esse paciente, já no curso dessa progressão, vai precisar de terapias avançadas, sendo a que a gente mais participa no nosso dia a dia, a cirurgia de transplante cardíaco. Característica também para nós fisioterapeutas é muito importante destacar que esse paciente com insuficiência cardíaca avançada é um paciente que também tem na nossa avaliação característica de uma distância baixa percorrida no teste de caminhada, abaixo de 300 metros, e um VO2 baixo, também abaixo de 12 ml por quilo por minuto. Muito bem, diante dessa instabilidade hemodinâmica, especialmente dos sintomas de dispneia e fadiga, que geram uma intolerância importante ao exercício, a nossa grande questão é entender como reabilitar esse paciente. E para isso, nós precisamos entender, e eu acredito que aqui isso é bem claro, esse paciente com insuficiência cardíaca, ele tem não só questões centrais cardíacas, como periféricas. Então, acontece globalmente uma vasoconstrição por diferentes alterações neuromorais, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, essa vasoconstrição que não é só muscular, né, é também, não é muscular só periférica, é também da musculatura respiratória. Ela traz, né, um complexo de incapacidades que, de certa forma, vai levar esse paciente a apresentar a importante intolerância ao exercício. Eu destaco nesse slide algumas... Deixa eu ver aqui. Ops. Espera. Eu destaco nesses slides algumas alterações importantes, tanto centrais quanto periféricas, e especialmente, pensando na eletroestimulação que vamos falar logo mais, as questões periféricas vão fazer mais sentido. Então, entender que existe uma vasoconstrição periférica, existe um aumento da ativação simpática muscular. Nós temos também, nessa síndrome da insuficiência cardíaca, um complexo de ativação de mediadores inflamatórios, então esse é um paciente inflamado. Nós vamos começar a entender alguns bons resultados de trabalhos imponentes nessa área. Então, vou focar aqui na dispneia e fadiga, que é o que de fato vai limitar esse paciente a participar de um programa de reabilitação convencional. Então, para quem participou das palestras ontem, né, foi falado, e isso é indiscutível, que nós temos como quinto pilar, né, de reabilitação desse paciente a atividade física. Atividade física regular ou um programa de atividade prescrito, individualizado. No entanto, nem todos os pacientes vão conseguir participar desse programa de atividade física, né? Então, a reabilitação para nós é muito clara
que deve ser feita por meio de exercício físico. Vai melhorar a capacidade física, melhora os sintomas da doença, melhora a qualidade de vida, e especialmente nesse paciente inflamado, melhora os marcadores, reduz, né, os marcadores inflamatórios. Dentro desse programa, que nós já sabemos e também está muito claro, que é seguro, né, e deve ser personalizado, supervisionado, todas essas adaptações fisiológicas melhoram o prognóstico desse paciente. Mas a nossa questão realmente vai ser essa. E esses pacientes em estágio avançado, esses pacientes que apresentam, né, sinais de desconforto e fadiga aos mínimos esforços, eles não conseguem, por exemplo, participar de um programa convencional, fazer uma atividade que vai ter uma demanda metabólica aumentada. Nesse sentido, nós começamos a entender essas limitações e, na prática mesmo, nós vemos que esse paciente tem uma difícil inserção nos programas de reabilitação. É aí que, então, a eletroestimulação vai entrar em ação, não é? Porque trata-se de uma modalidade que é acessível a esses pacientes e não provoca exacerbação dos sintomas. Só a nível de curiosidade, uma primeira situação bastante pontual e marcante dentro da eletroestimulação foi a descoberta de que correntes elétricas poderiam estimular fibras nervosas e provocar, então, a contração muscular. Isso aconteceu em 1781 por Luigi Galvani. Então, seguindo aqui esse raciocínio, né, de que uma corrente elétrica pode estimular, né, a contração muscular, nós vamos falar dessa terapia de eletroestimulação que é baseada em correntes elétricas de baixa intensidade. Os estudos na área da ortopedia já estão bem estabelecidos, né, e dentro da fisioterapia, a área da ortopedia foi pioneira no uso da eletroestimulação para recuperação de lesões musculares, para aumento de força muscular, para melhora de circulação sanguínea e reduzir dor. Aí a gente vai pensar, né, em que momento nós vamos instituir, né, essa ferramenta dentro do nosso programa de reabilitação. Então, como eu já havia dito, quando eu não tiver condições, né, quando esse meu paciente não tiver condições de realizar uma atividade voluntariamente, nós podemos oferecer essa terapia. É claro que a eletroestimulação ela pode ser utilizada numa série de situações, né, então nós não vamos entrar nesse mérito, e então vamos falar, né, de um quadro de insuficiência cardíaca, paciente com neurônio motor íntegro, tá bom? Para que fique claro a nossa discussão. E aí, uma característica importante, a contração muscular via eletroestimulação, ela acontece de maneira diferente da contração voluntária, né? Então, o estímulo elétrico, ele contrai as fibras de maneira não seletiva, tá certo? De maneira fixa e sincrônica. E o número de fibras que vai ser recrutada depende da área e da extensão, né, do nosso eletrodo, ou seja, da superfície de contato com a pele do paciente, naturalmente, com a musculatura. Então, os trabalhos até sugerem que, com o objetivo de aumentar a força muscular, os eletrodos de maior área são mais interessantes, né? Então, dessa forma, a gente consegue entender que, mesmo que por vias diferentes, nós conseguimos ter uma contração que vai ter efeitos similares ao exercício convencional. Mas ainda falando da contração via eletroestimulação, nós temos a condição, por meio dos parâmetros, né, de tempo de contração, de frequência, de recrutar com mais frequência essas fibras musculares, né, e conseguir uma maior área, né, de recrutamento muscular. Que eu mostro para vocês, né? Obviamente que isso é uma ilustração que imprime
uma similaridade a como as fibras são recrutadas, né? E isso é uma das principais características que diferenciam o mecanismo de recrutamento para a contração voluntária. Muito bem, então nós vamos falar da eletroestimulação neuromuscular, que é importante destacar que ela pode ser utilizada de maneira preventiva ou curativa para atletas e ou sedentários, melhorando o desempenho muscular. Toda a resposta e o resultado prognóstico desse tratamento ele vai depender de uma série de fatores. E, de fato, quando nós nos debruçamos na literatura, é difícil chegar num consenso, porque a metodologia geralmente é muito diferente de um trabalho para outro. Seja no quesito amostra, no programa mesmo, né, no protocolo utilizado, nos grupos musculares escolhidos para fazer o estudo. Então, o design experimental, a aptidão dos sujeitos, o músculo estimulado, o número e a duração das sessões vai interferir nos resultados que serão avaliados. O que nós precisamos ter em mente, isso especialmente nos trabalhos que focam a eletroestimulação como um todo, não especificamente, no paciente com insuficiência cardíaca, é que nós devemos indicar esse tratamento, né, utilizar dessa ferramenta, quando o paciente for incapaz de realizar a atividade voluntária. É claro que eu vou citar aqui e comentar que eu posso utilizar um tratamento combinado, nós já sabemos que é muito benéfico, certamente, mas tomar cuidado, né, para não ficar utilizando quando o paciente pode ser estimulado de uma maneira mais otimizada com exercícios convencionais e voluntários. Então, eu trago um algoritmo que mostra, ele é meio chovendo molhado, porque acho que todos vocês imaginam já um fluxograma parecido com esse, mas eu acho que vale a pena dividir, porque é de um autor muito importante da área, e é relativamente, não é tão antigo, né? Então, ele faz um fluxograma partindo de um caso, né, de uma situação de um paciente com insuficiência cardíaca, e aí ele descreve como nós devemos raciocinar. Então, à esquerda de vocês, um paciente incapaz de praticar exercícios, né, ou por comorbidades, ou pela insuficiência cardíaca avançada, esse paciente pode ser beneficiado de um programa com eletroestimulação, né? Então, comorbidades, eu posso usar, no caso, ele coloca o tratamento FES, né, como alternativa ao exercício convencional. E também na insuficiência cardíaca avançada, como uma ponte ou um complemento ao exercício convencional. No corpo do texto, ele fala bastante sobre essa questão de usar como uma ponte, porque no decorrer de um programa de reabilitação, muitas vezes nós observamos a evolução desse paciente, e é muito interessante quando nós observamos o momento de encostar a eletroestimulação e desmamá-lo da eletroestimulação, mais ou menos isso, se desse para fazer uma analogia, eu diria, né? Então, esse paciente já começa a conseguir fazer uma bicicleta, um tempo curto de esteira, um exercício mais ativo, e a gente consegue, aos pouquinhos, trazer esse paciente para a atividade convencional. No paciente capaz de se exercitar, então ele faz o exercício, é importante avaliar. Se ele não colabora, se ele não responde, ele também pode ser um paciente com indicação para eletroestimulação. E aí eu vou fazer uma observação, estava conversando com a Isis um pouco antes aí da apresentação e falando sobre eletroestimulação, e ela contou alguns casos de pacientes que, embora não apresentasse dispneia ou fadiga aos mínimos esforços, eram pacientes que tinham indicação da eletroestimulação lá no serviço que ela trabalha. Então, assim, é importante também destacar, né, que isso não é engessado, então é importante a gente entender. Às vezes o paciente não tem essa resposta, mas é um paciente de baixo débito, é um paciente que por algum motivo possa ter indicação de começar um tratamento com eletroestimulação. Se esse paciente responde, colabora, continua com os exercícios convencionais, tá certo? Então,
tem que ficar claro isso para a gente, não faz exercício ativo, nós utilizamos eletroestimulação. Posso fazer combinado? Devo fazer combinado, e geralmente os trabalhos mostram bons resultados se esse paciente não apresentar nenhum tipo de limitação. Muito bem. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho de algumas evidências sobre a eletroestimulação. Então, diversos estudos já há em torno aí de 20 e tantos anos já vem mostrando que a eletroestimulação para pacientes com insuficiência cardíaca mostram melhora na qualidade de vida, na capacidade funcional, na função endotelial, fluxo sanguíneo e força muscular, né? Um dos primeiros artigos publicados de eletroestimulação no paciente cardiopata, especialmente um trabalho com pacientes do transplante, foi um trabalho do Vaqueiro em 1998. Eles observaram em grupo controle comparado com o grupo que foi submetido a um programa de eletroestimulação, melhora do VO2. Na sequência, em 2021, um outro trabalho importante, porque se questiona muito, isso ainda hoje a gente ouve, né? Mas o paciente tem marca-passo, tem um desfibrilador e tudo. Então, diversos trabalhos, já, então, há mais de 20 anos, geralmente, né, o N, ele não é tão grande para dar para a gente uma sustentação maior e mais propriedade, né, nessa teoria, mas os trabalhos não mostram interferência elétrica do eletroestimulador, dos eletrodos nesses dispositivos, marca-passo ou algum desfibrilador, certo? Não tem interferência no campo magnético. São diversos os trabalhos, né? Então eu trago alguns aqui para vocês, o que nos dá mais segurança para estar realizando a técnica. Esse é um outro trabalho já bastante antigo, mas muito importante na área, que mostra a eletroestimulação como uma ferramenta bem tolerada, segura e que melhora a capacidade funcional, como os senhores podem ver. Eles, nesse trabalho, no corpo do texto, eles justificam a melhora da capacidade funcional pela observação dos resultados no aumento da massa muscular e aumento do fluxo sanguíneo muscular, melhorando, inclusive, o metabolismo oxidativo muscular. E aqui eu apresento, esse foi um trabalho que nós fizemos na Universidade Estadual de Campinas, com pacientes da fila do transplante. Nós randomizamos 28 pacientes da fila do transplante, pacientes graves, e eles foram submetidos a 7 semanas de eletroestimulação, sendo realizada 2 vezes por semana, 50 minutos, uma corrente de média frequência. Eu não sei se a Vivi está por aqui, mas ontem ela falou de 50 Hz. Eu também usei 50 Hz e deu super certo, Vivi, se você estiver por aí, estamos juntos. E então, nós observamos, aqui está o protocolo utilizado, melhora na qualidade de vida, nós utilizamos o questionário de Minnesota e observamos aumento na distância percorrida no teste de caminhada. Nós avaliamos também as interleucinas 1, 6, 8 e 10 e TNF-alfa e observamos uma redução significativa nesses mediadores inflamatórios, um aumento significativo nos mediadores anti-inflamatórios, tá certo? Então, isso mostra, né, que de fato existe uma ação, né, endotelial, muscular e de comportamento funcional que, de certa forma, vai ter uma repercussão na qualidade de vida. Eu rapidamente dividi os próximos slides para facilitar o entendimento em evidências que trazem melhora da capacidade funcional, da qualidade de vida, evidências que falam sobre ganho de musculatura e alternância de predominância de fibras musculares do tipo 1, pós-eletroestimulação, e alguns outros mecanismos metabólicos e modulação autonômica. Então, esse é um trabalho realizado por NER, um trabalho super citado na área, que mostra
né, que os pacientes submetidos à eletroestimulação apresentaram aumento de VO2 e também aumento na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos. Aqui, nessa meta-análise, eu trago ela porque eu achei interessante. Houve uma comparação entre o grupo eletroestimulado e o grupo que realizou exercício aeróbio. Né? Claro que, neste caso, não foram utilizados como critérios pacientes avançados, mas eu achei interessante observar que não houve diferença, né, entre os exercícios, né, que foram feitos por meio convencional com eletroestimulação, mostrando que pode ser uma ferramenta similar quando o meu paciente tem intolerância. Aqui nós também observamos, né, a favor da eletroestimulação, um aumento da capacidade funcional, grupo controle e grupo que foi eletroestimulado, mais uma a favor da eletroestimulação, um resultado a favor da eletroestimulação, né, em relação ao VO2, mostrando que a capacidade funcional melhora em pacientes que são submetidos à eletroestimulação, quando comparado a pacientes não submetidos. E isso, de certa forma, tem uma relação direta com a qualidade de vida, tá certo? Então, diversos trabalhos mostram a qualidade de vida associada ao aumento da distância percorrida e ao VO2. Então, isso para nós é algo que tem que estar bem claro. Ontem, eu acho que foi o Michel que em algum momento falou que o mais importante é no final a gente ter esse paciente participativo, e isso tem relação direta com a qualidade de vida, né? Então, isso é muito importante. Na sequência, eu trago para vocês trabalhos importantes que mostram o efeito da eletroestimulação no ganho de força muscular. Essa é uma revisão que não é específica da insuficiência, mas de pacientes com doenças avançadas, e obviamente a insuficiência está dentro, né, desses trabalhos, que mostra também a favor da eletroestimulação o ganho de força muscular. Isso é muito importante porque também falamos ontem sobre a importância de ter músculo, né? Então, acho que uma das coisas que nós ontem pudemos concluir é que o exercício de força deve estar incluído no nosso programa de reabilitação. Esse é um outro trabalho que mostra como resultado aumento de torque e aumento de contração isométrica em pacientes após o tratamento com eletroestimulação. E aqui a gente observa também, né, esse aumento de força. Veja, eu estou praticamente aqui para convencê-los, né, de que a eletroestimulação parece ser uma ferramenta interessante quando o nosso paciente não tem condições de fazer exercício convencional. Esse é um outro trabalho, também muito importante, de um ator muito citado na nossa área, mostrando o aumento, né, de torque, aumento de volume transversal quando é feita a avaliação, né, da musculatura. Geralmente, os trabalhos em maior quantidade avaliam quadríceps, tá? Depois eu vou mostrar alguns protocolos diferentes. E trabalhos também que mostram essa relação com o equilíbrio, né? Principalmente os trabalhos que estudam idosos apontam a relação da eletroestimulação não só com ganho de força e tudo mais, mas também ao ganho de equilíbrio, o que é muito importante. Esse é um trabalho muito legal que mostra que a realização de eletroestimulação, 30 minutos por dia, de 2 a 3 dias por semana, durante 9 semanas em idosos, mostrou aumento de força muscular, aumento na velocidade da marcha no teste de caminhada e aumento do diâmetro das fibras do tipo 1 e do tipo 2. E aí eu queria chamar a atenção para essa transformação das fibras que nós temos. Então, nós sabemos que na insuficiência cardíaca o predomínio é de fibras do tipo 2, então essa falta de oxigenação local, muscular, faz com que essas fibras se adaptem, né, ao perfil do paciente, e, portanto, o predomínio de fibras do tipo 2. E após a eletroestimulação, nós temos alguns trabalhos
importantes e robustos que mostram o aumento de fibras do tipo 1 sobre as fibras do tipo 2, né? Então, isso é uma informação importante. Aqui um outro trabalho que também aponta o aumento de fibras do tipo 1. Então, a eletroestimulação é capaz de provocar alterações importantes no perfil metabólico das fibras musculares, convertendo fibras do tipo 2 em fibras do tipo 1, o que induz, né, o crescimento capilar, a densidade capilar e o suprimento de oxigênio, melhorando o metabolismo oxidativo, é claro. Mais um trabalho mostrando um protocolo interessante, né, de 6 semanas. Vejam que são protocolos teoricamente curtos, né, com aumento de força muscular, certo? Após o programa. E agora eu mostro para vocês e chamo a atenção, né, para que essas questões que envolvem os mediadores inflamatórios sejam sempre observadas. Então, o exercício físico já mostra para a gente, né, que a gente tem uma redução das citocinas inflamatórias, aumento das citocinas anti-inflamatórias, e isso a gente pode observar com a eletroestimulação. Tá certo? Mais um trabalho aqui mostrando aumento de interleucina 6 e interleucina 1, que são anti-inflamatórias, e redução de TNF-alfa. Aqui nós observamos aumento na velocidade do fluxo sanguíneo durante a eletroestimulação. Outros trabalhos que também mostram melhora da função endotelial, isso é muito importante, pois justifica o que nós observamos nos testes que nós avaliamos, especialmente os de capacidade funcional, tá certo? E por fim, trabalhos que apontam uma redução da atividade simpática após um programa de eletroestimulação. Então, nós temos um aumento da ativação, uma ativação simpática muscular nesse perfil de paciente e, portanto, nós temos resultados promissores nesse sentido. Além disso, aumento do fluxo, como mostrei em trabalhos anteriores, e aumento da distância percorrida, todos esses nesse mesmo trabalho. Para finalizar, este é um trabalho japonês. Eles avaliaram 61 pacientes submetidos à eletroestimulação, 41 pacientes, nesse caso, pacientes de cirurgia, tá? E observaram redução da proteólise muscular. Então, assim, só para finalizar, então, nós temos, né, uma série de trabalhos aí que nos dão segurança e respaldo para a utilização dessa ferramenta. Não existe um programa engessado, né? Nós sabemos que é uma ferramenta segura e viável. E, inclusive, trago para vocês um trabalho da equipe da professora Solange, que observou pacientes internados, né, sob uso de droga vasoativa. Houve uma redução da necessidade do suporte inotrópico nesses pacientes e melhora da tolerância ao exercício. Mas aonde eu queria finalizar essa apresentação? Porque a gente fica com essa vontade de saber protocolo e o que é melhor. Na verdade, nós precisamos conhecer o aparelho que nós temos, adaptar ao nosso perfil de paciente, né? Esses são protocolos disponíveis aí na literatura, um dos mais importantes. Vejam como eles se diferem, né? Então, em relação à musculatura envolvida, grande maioria das vezes quadríceps, mas encontramos vasto lateral, vasto medial, isquiotibiais em menor quantidade, gastrocnêmios e por aí vai. O que geralmente nós preferenciamos são grupos musculares grandes, né, para ter uma repercussão maior. O tempo também é bastante variável e a frequência e duração também. Aqui, a mesma coisa em pacientes de cirurgia, mas aí eu finalizo só para dizer que eu tive essa experiência prática e no meu serviço, obviamente indiscutível que se fizermos eletroestimulação 5 dias da semana, certamente é um resultado. Eu fiz 2 vezes na semana e foram suficientes para observarmos os resultados. Por que 2 vezes? Porque se tratava de um atendimento do Sistema Único de Saúde. O paciente não tem condições de ir todos os dias ao ambulatório, ao seu serviço, para fazer o tratamento, e a gente precisa se adaptar ao que a gente tem naquele momento. Tá certo? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela atenção de vocês.